Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente aproveita a nossa missão pública de conversar sobre os chamados atores sociais, as pessoas que vivem a vida na comunidade, para levar até você a impressão de cada um sobre o mundo ao teu redor. Você já sabe que no Câmara Livre a gente acaba falando através dessas trajetórias, as nossas angústias, desafios do dia a dia, o oferecimento de uma forma de você olhar, a partir do nosso bate-papo com o convidado, o mundo ao seu redor e, eventualmente, poder ajustar suas trilhas, pinta uma nova ideia, essa ideia da troca que a gente vai fazer hoje com a Amanda dos Santos Jordão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Amanda, você nasceu em Arialva, aqui dessa cidade satélites que a gente chama de Bauru. Sim. E está aqui há um bom tempão para a gente pegar essa trajetória do meio. Muita gente acaba fazendo o roteiro que você fez, eu digo Piratininga, Agudos, Areópolis, Lençóis, Pederneiras, enfim, de já mirar na cidade grande como uma oportunidade profissional, de um trabalho, e alguns estudam e voltam para a sua terra. No Sim. teu caso foi como? Bom, no meu caso, eu até o quarto ano da faculdade eu fazia essa viagem. Então eu saía de Arealva às 5 horas da manhã, estudava e já ficava no estágio e voltava para casa. Mas Arealva tem 8.000 habitantes, acho que não chega a 9. Sim. E eu falei, bom, o mercado é difícil aqui, né? É muito difícil e eu sempre gostei muito da área criminal. Falei, principalmente para a área criminal, eu acho que eu quero ficar em Bauru. E como eu tive muitos estágios, eu tive muito contato, eu decidi que eu ia me estabelecer aqui. Vai ter demanda, mas se tiver 10 advogados todos na área criminal, já... Não tem, não tem. A sua opção pelo direito, no seu caso, funcionou como? Você já tinha ideia de quando quis fazer direito, de que era aquilo que você queria fazer? Ou que é difícil, a gente fala, a gente sempre contrapõe isso com os jovens aqui, que chega na fase de 16, 17 anos, nem todos estão com isso claro. Não, eu não tinha isso claro. Olha, no meu terceiro colegial eu prestei biologia na Unesp. Eu passei em geografia no segundo colegial, aí depois eu prestei biologia. Falei, bom, mas também não tinha certeza se era isso. Aí eu fui para o cursinho. No cursinho que eu comecei a refletir mais sobre o direito, eu tinha umas colegas que estavam prestando também o EL, o Unesp. Falei, bom, eu vou para o direito, mas sem certeza nenhuma de que era aquilo que eu queria. Eu entrei assim, vai ser um teste. E o primeiro ano é meio maçante, é muita matéria que você não atua, é filosofia, sociologia, economia, mas o segundo ano, que na hora que abriu o Código Civil, Código Penal, que eu comecei realmente a entrar... Mas você se encontrou. Eu me encontrei. Aí depois do segundo ano, aí eu lembro de uma professora que ela falou, a doutora Daniela Rodrigueiro, no segundo ano é a virada de chave, porque muita gente entra sem ter a certeza, né? Direito é aquela pessoa assim, não tenho certeza para onde eu vou para o direito, porque é amplo, tem muita porta de emprego, eu posso fazer um concurso, eu posso virar advogado, então a pessoa vai para o direito. Mas no segundo ano vira aquela chave, porque você começa a ler código, você começa a entrar nas matérias específicas, penal, trabalho, e foi lá que eu me encontrei, e já me encontrei no direito penal. Viu como é a troca? A Daniela Rodrigues já esteve sentada aí contando a história dela. Maravilhosa. E o criminal? Aí você acabou ao longo do curso desenvolvendo, eu quero ir para essa área ou para esse segmento. Como que aconteceu contigo? Foi desde o segundo colegial e também com a doutora Daniela, colegial não, segundo ano da faculdade, e com a doutora Daniela Rodrigueiro conversando sobre o direito penal. Trabalhar nessa área é um desafio que eu falo, precisa ter muito amor mesmo e ter a certeza do que quer, principalmente quando você é mulher. Eu me formei já com a certeza que eu queria trabalhar na área criminal, eu sempre tive essa certeza, mas eu era sozinha, não tinha um escritório. E aí, bom, começo de carreira, sem apadrinhamento, família não era do direito, eu comecei a fazer um pouco de tudo. Ok. E eu lembro que eu fui para uma audiência, eu não tinha nem a minha carteira da OAB, eu tinha a certidão, porque era muito recente, então eu andava com a certidão. Eu sentei com um colega advogado que fazia audiência comigo, era direito do trabalho, e ele me falou, e aí, doutora, que área que você gosta? Eu falei, eu gosto muito do criminal. Ele falou, ele riu, e falou, doutora, você não dura 2 meses. Eu falei, nossa, mas por quê? Por que essa impressão? Ele, por ser mulher, primeiramente, e ele falou, é uma área muito pesada, eu tentei, eu não consegui, e ele falou, você vai ver como que é. E eu saí de lá um pouco, falei, nossa, falar que eu não duro 2 meses, né? Fiquei meio chateada, eu já fazia pós na área, mas as pessoas realmente têm essa visão.
É muito criminalizada essa área, infelizmente. As pessoas confundem o advogado com o cliente. Isso existe demais. Então, a gente já passa por essa situação, e ainda mais quando você é uma mulher. Não tem como falar que a violência de gênero é absurda, né? Em todas as áreas do direito, mas quando a gente fala na área criminal, a violência de gênero vem da sociedade, que não entende a sua atuação, e eu falo que eu até entendo melhor, porque existe essa confusão, mas vem até de próprios colegas que julgam por você ter escolhido aquela área. Muitas vezes, você vai trabalhar em defesa de um homem. Então, as pessoas, infelizmente, confundem demais a nossa atuação. Entendi. Eu fico pensando da questão emocional e comportamental, né, da convivência com a sociedade, quando a gente falou dos desafios aqui, uma mulher que se especializou disso e como o meio acaba incorporando, então, esse rótulo de, por exemplo, você, eventualmente, na tua profissão, ser chamado no seu escritório, no teu trabalho, a defender um homem criminoso, por exemplo, que praticou violência contra a mulher. É um trabalho de advocacia. É um trabalho e nós somos muito julgadas, né? E as pessoas não entendem que o que nós estamos defendendo não é o que aconteceu, a gente está defendendo o direito para que a lei seja aplicada naquele caso. Sim. É único e exclusivamente isso. E eu falo como é importante uma mulher muitas vezes estar nesse caso, porque a mulher ela tem esse olhar sensível de tomar cuidado com aquela vítima, do cuidado da não revitimização daquele caso. Então, quando eu atendo algum homem, muitas vezes eles me procuram, uma protetiva, o que eu faço? Eu falo, cumpre. Não tem como discutir, você vai cumprir sua protetiva. Você não se aproxima, faz o que o juiz está determinando e de outras questões nós vamos discutir. Então, e muitas vezes os homens nos procuram, mas eles nem entendem que aquilo que ele praticou é uma violência, é um crime, porque às vezes não é intencional, é estrutural que acontece. Então, a gente tem que trabalhar para que ele entenda que aquilo é um ato criminoso, aquilo é tipificado. Porque a medida protetiva, as pessoas têm a ideia de que precisa acontecer uma agressão física para você solicitar a medida protetiva. E não é só agressão física. Sim. Uma ameaça, uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Então, eles chegam desesperados, eu não fiz nada, eu não bati. Por que ela colocou uma protetiva? Você vê como está arraigado já esse raciocínio. Exato. Porque a ideia é que nem chegasse nesse contorno. Com certeza. Então, eu falo, a gente já faz esse trabalho. Um homem esses dias me procurou e falou, olha, eu não ameacei, não aconteceu nada, e ela colocou a protetiva. Aí ela mentiu, aquela história, né? Quer acabar com a minha vida. Eu falei, bom, vamos lá. Você ligou, você foi na porta do trabalho, você fez isso, você isso, xingou, isso. Às vezes o cara ele não xingou, tá. Mas ele fez tudo aquilo. Ele falou, é um stalking já. Exato. Eu falei, você perseguiu essa mulher. Sim. Claramente você perseguiu, ao ponto dela precisar pedir uma protetiva. Falei, você não deixava ela trabalhar em paz, você ficava indo na porta da casa dela, como que você acha que isso não é? E aí ele começou a entender. Então, como eu falo, é muito importante ter esse olhar e conseguir conversar. E ele não entendia que aquilo era uma violência. Fazendo um parênteses aqui a partir dessa experiência que você comenta, e essa é a ideia muito legal da troca. A partir disso, né, e você é bastante jovem ainda com experiência na área de alguns anos já, você diria que, por exemplo, que vale na minha aqui como um paralelo, como uma analogia, eu defendo hoje, com 30 anos de carreira, que todo jornalista deveria ter uma base boa de direito lá atrás, porque na faculdade é só uma introdução ao direito, eu acho um absurdo um semestre só, né? Não mudou isso. E na área de psicologia, principalmente comportamental, por causa de lidar com esses conflitos do dia a dia, olhando para a tua profissão. Você falou, no primeiro ano tem lá psicologia e tal. Imagino que seja algo ali básico do início. Você diria hoje que profissionais da advocacia como você, eles acabam funcionando como um orientador psicológico, no mínimo, né, de emoções do dia a dia. Que se pudesse, seria legal, por exemplo, dependendo do nível de atuação mais especializada, fazer, por exemplo, uma especialização em psicologia comportamental ou é um exagero? Não, com certeza. Eu tenho uma colega que está dando várias palestras comigo porque tem uma pós nessa questão emocional, inteligência socioemocional que ela fez. E é muito realmente importante, porque a base que eu tive na faculdade, lá no início, que eu nem sabia ainda direito o que eu queria, eu não posso falar que essa base é o que me ajuda hoje a ter esse trabalho. Sim. Foi a prática mesmo, foi as questões do dia, foi a questão de conversar com mulheres, ver as situações que acontecem diariamente e a gente consegue ter
essa visão. Mas o estudo é essencial, é essencial. Entender a cultura do agressor, da psicologia do agressor, para poder ver se consegue ao longo do tempo, né, encaminhar. Exatamente, porque quando a gente fala, né, que às vezes não é intencional, é estrutural, as pessoas não entendem que é uma questão totalmente enraizada, essa estrutura machista, patriarcal, do homem entender que ele acha que a mulher é propriedade dele, então que ele vai fazer o que ele quiser, ou tem que ser do jeito que ele quer. A gente trabalha muito essa questão, palestras, e a gente tem um projeto que a gente começou esse ano, que é conversar com homens sobre violência doméstica. A gente sempre fala muito com mulheres, mas é importante falar com a mulher, né? Porque a mulher, ela entenda que ela está vivendo um relacionamento abusivo, que ela consiga sair, mas o homem, ele tem que entender que o que ele faz também não está certo. Sim. E olha, a primeira palestra que a gente deu sobre isso, que foi uma roda de conversa com homens, foi um desafio. Porque eles enfrentam, eles não concordam, e não é assim, eu não faço isso, ali, é uma acho barreira. que o conceito de posse na cabeça deles, em boa parte, está completamente Eu não faço isso, diferente. E aí discute, e aí a gente foi até com um advogado homem nessa primeira palestra, falou assim, a gente sabe como a gente vai ser recebida, então vamos levar um advogado com a gente para poder nos ajudar. E eu falo, olha que desafio, como eles foram resistentes, assim, sabe? Agora você está comentando de uma outra faceta aí importantíssima. Ou seja, mulheres advogadas que escolheram profissões, a questão da profissão em função do gênero, né? De como um meio difícil. Tem a cultura da posse, do machismo lá, estrutural, de filhos criados com neurose que acabaram assumindo essa questão, o que já é horrível. Aí para dentro da profissão, mulheres que são advogadas para trabalhar na área criminal, se for na porta do CDP da penitenciária, a dificuldade do obstáculo. Diariamente. No meio, com outros homens advogados e com o sistema penitenciário, o sistema judicial, eventualmente. Diariamente, mas eu falo que a gente acaba que vai... Não falo assim, calejando, mas a gente tem que saber se impor. A gente tem que saber... Eu trabalhei numa oficina que a OAB teve semana passada sobre direito antidiscriminatório, e a gente falou sobre a misoginia. Tá. Como é uma questão estrutural e como a gente tem que saber se impor. Porque, realmente, você chegar numa porta de uma delegacia, você chegar na porta de uma penitenciária desse tamanho, nova, você recebe um julgamento, mas se você tem posição, se você tem certeza, postura, isso que eu estou querendo dizer, você tem postura... você consegue o seu lugar, você tem que saber se impor. E eu não tenho tantas questões nas penitenciárias daqui, vou ser muito sincera, de verdade eu não tenho. Eles já têm assim, nos tratam com muito respeito. Já estão mais preparados para... Os próprios detentos, eu nunca tive uma questão com detento aqui, eles tratam com muito respeito, mas situações... A gente passa todos os dias. Eu falei da questão da penitenciária, que aqui eu não tive, mas eu já tive questões de gritarem, de falarem que eu não tinha feeling para trabalhar num caso. Já tive questões que eu estava tentando explicar uma certa situação de um caso que era meu e que eu sabia do que eu estava falando, e aí falaram para eu pelo menos fingir que eu estava entendendo o que ele estava dizendo, um homem, mas eu estava entendendo o que ele estava dizendo. Ele não entendia a minha posição e o caso era meu. Então, são situações que muitas vezes nem eles percebem, né? Agora, me veio uma outra questão importante aqui. Você falou de experiências, né? É tudo um aprendizado, de palestras com homens, de ter que lidar com essa estrutura emocional para se preparar, inclusive, da forma cultural deles e comportamental equivocada de como ia receber uma mulher, porque eles consideram no dia a dia deles que eles não estavam sequer fazendo violência, invadindo, atrapalhando o dia a dia de uma mulher. Entre as mulheres vítimas, essa dificuldade de percepção de que elas estão subjugadas por um cara mau que está atrapalhando a vida delas, é real ou tem reduzido essa ideia de que elas estão conscientes, que estão numa relação abusiva? Olha, a gente também tem essa dificuldade, porque uma mulher, para ela sair de um ciclo de violência, para ela entender que ela está num relacionamento abusivo, é em torno de 8 anos. 8 a 10 anos, para essa mulher conseguir entender e sair desse... A gente fala ciclo, mas hoje a gente fala que é o espiral, né? Porque ele começa com uma violência psicológica, enfim, aí chega até o feminicídio, infelizmente. Mas
É por isso que esse trabalho é importante, porque você percebe que muitas saem refletindo, muitas se abrem, muitas que vivenciaram contam a sua experiência e as outras acabam conversando. Então, a gente fala, nem é tanta palestra, é mais roda de conversa. Então vai tendo uma evolução de conscientização aí. Vai tendo, e a gente sempre deixa um material, aonde procurar ajuda, todos os telefones. Muitas elas só escutam, mas você percebe que tá lembrando de uma situação, aí às vezes fala que uma amiga passou por aquilo. Elas conseguem enxergar, mas não é tão fácil sair. Imagina. Entendeu? Entre as causas, assim, né? O que faz uma mulher permanecer num relacionamento, no top 3 é medo de uma violência maior, isso existe. Medo da questão dos filhos, perca dos filhos e a dependência financeira. Então, muitas mulheres, elas enxergam o que elas estão passando, mas elas não conseguem sair desse relacionamento, elas não têm uma rede de apoio. Eu ouvi relato de mulheres que separam, mas a família manda voltar, porque, meu Deus, uma mulher separada não volta. De novo, repete o ciclo padrão equivocado. Sim, eu ouvi. Se tem filho, pode ser pior, por fato de querer, Com poxa, certeza. eu tenho financeiramente, estou dependente, parei minha vida, ou não fui trabalhar, não tive oportunidade, aí fiquei com esse homem, ele é agressor, ele me subjuga, e eu ainda tenho filho, preciso manter a família. E ainda eles usam isso para ameaçar essa mulher. Quando um relacionamento abusivo, ele tem um padrão, que a gente sempre fala desse padrão. Esse relacionamento, ele começa muito intenso. É um amor, assim, que... Então, enlouquecedor. Enlouquecedor. Eles logo já estão morando juntos. Tá. E aí esse homem começa a isolar essa mulher da rede de apoio dos amigos. Então, mas vai chamar, não precisa, vamos ficar só nós dois. Aí já começou o sentido de posse, né? Exato, não precisa, vamos lá, para que chamar suas amigas? Aí essa mulher vai ficando cada vez mais sozinha, mais isolada. Aí esse homem, ele começa, mas vai trabalhar, eu te sustento, não precisa. Então essa mulher, ela já está perdendo a rede de apoio, ela já está perdendo a sua independência financeira, ela já está ficando totalmente isolada. E aí vem primeiro uma violência verbal, uma violência psicológica. E aí ele joga a culpa nela. Você me deixou muito nervoso, é porque eu te amo demais, você me causou ciúmes. Ainda transfere. Transfere, aí ela se sente culpada. Até que chega na violência física. E aí depois dessa fase da explosão, que é essa violência física ou outra violência, vem a fase lua de mel, de novo. Que ele se arrepende, que ele pede desculpa, que ele chora, que isso não vai mais acontecer. E aí repete. E aí é uma violência maior. E isso vai. E essa mulher, para quebrar esse ciclo, é muito difícil, porque ela já está sozinha. Nós vamos entrar nos recortes aqui, então, da questão da comissão das mulheres advogadas. Por causa desse ciclo que você acabou de descrever em várias etapas, a ideia da orientação jurídica, ela acaba vindo nos serviços junto com o encaminhamento psicológico, que a hora que você estava falando, eu estava pensando no psicólogo fundamentalmente aqui nessas etapas desde a origem, para as duas coisas funcionarem. Isso existe? Existe. A Casa da Mulher, você pode fazer o agendamento, né, dessa orientação jurídica com a OAB por Elas, que acontece quinzenalmente às terças-feiras, das 14 às 17, e muitas vezes essa mulher procurou a Casa da Mulher por uma questão, enfim, um atendimento psicológico, e ela recebe essa orientação gratuita pelas advogadas. Okay. E aí muitas vezes são dúvidas de direito de família, de direito criminal. Essa mulher já está sofrendo essas ameaças, ela quer saber sobre a guarda, sobre a pensão, se ela sair da casa, se ela vai perder essa casa, porque muitas vezes é o que o homem fala para ela. Então é essencial. Está raciocinando outras perdas. Exato. Né? Então é muito comum esse tipo de dúvida que chega para a gente. Eu perco a minha casa, eu perco a guarda do meu filho, e pensão, como funciona? E é importante essa orientação para essa mulher. Então, Bauru tem uma rede de apoio muito grande para essa mulher e os encaminhamentos acontecem dessa maneira. O atendimento psicológico, essa orientação através das advogadas. Na comissão das mulheres advogadas, que é uma experiência nova sua aí para falar desse ciclo, você tem duas áreas lá do grupo que eu estava contando. Uma questão da valorização da advocacia, o trabalho feminino da mulher, e a outra do núcleo da violência doméstica.
O núcleo de enfrentamento à violência doméstica. Sim, nós temos um núcleo de enfrentamento. A Comissão das Mulheres Advogadas, ela sempre foi muito ativa nesse atendimento à sociedade, em especial às mulheres vítimas de violência. Então, hoje nós temos, dentro desse núcleo de enfrentamento, nós temos a OAB por Elas, que é um programa que existe em Bauru desde 2019, que é essa orientação jurídica gratuita para as mulheres. Nós temos o AJ Mulher. O AJ é o quê? O AJ Mulher é o atendimento, a prestação de serviço jurídico de uma advogada para uma mulher vítima de violência. Tá. É de AJ de assistência jurídica aqui? Sim, a mulher? Neste caso, a mulher, o CRM, o Centro de Referência da Mulher, ele encaminha essa mulher para uma das nossas advogadas que faz esse atendimento, e essa mulher ela atua tanto na solicitação de uma medida protetiva quanto para informar um descumprimento de uma medida protetiva para essa mulher. Entendi. Aqui já é um serviço um pouco mais especializado, aqui não estou dimensionando que os outros não são importantes, lógico, é só para definir. Na orientação do OAB por Elas, é única e exclusivamente uma orientação. Tá. Nós não fazemos qual nenhum que é o teu serviço caso, dá um jurídico. briefing aí. Isso, nós encaminhamos para a Defensoria Pública. Teu caso vai para cá, esse caso vai para cá. Para a Casa da Mulher, para um atendimento, nós damos direcionamentos e encaminhamentos, temos uma escuta qualificada dessa mulher, tá. Então a gente tem um curso de como fazer essa escuta, o cuidado com a não retimização dessa mulher, e nós fazemos os encaminhamentos necessários, as orientações que ela precisa. Mas nós não atuamos, é extremamente proibido qualquer captação de clientela nesse caso. Nós não atuamos para as mulheres que nós prestamos orientação, é proibido. Tá. Mas a Jota é um convênio entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura, então essa advogada ela recebe um valor para atuar para essa mulher, já é uma prestação de serviço jurídico. Essas orientações desse serviço via subseção de Bauru, que vocês têm 56 voluntárias aí? 50, inscritas? Não, nós temos na OAB por Elas. Ok. Tá, é um pouco diferente. Tá. Para a mulher participar do AJ Mulher, eu não tenho os números atuais aqui, mas você precisa passar por um tempo pelo programa OAB por Elas, e aí depois você pode participar do AJ Mulher. Para ganhar pouco de experiência, ter uma noção. Exato. Você precisa já estar um pouco mais inserido nesse meio. Sim. Mas o programa OAB por Elas, hoje nós temos 56 advogadas voluntárias. Tá, você falou desse dado, então, é do OAB por Elas, de 926 atendimentos e 476 plantões desse desde período. 2019. Isso dá lógico, um scout natural aí. Tem muita repetição de casos parecidos, eu digo, da natureza da violência doméstica. Sim. De, infelizmente, eles se repetirem em escala. Infelizmente, né? A lesão corporal começa sempre com uma violência psicológica, e aí a lesão corporal, muitas vezes essa mulher acaba voltando, e aí a gente precisa trabalhar na questão do descumprimento também, é bem parecido. Quanto que o homem se justifica na cachaça hoje? De falar, não, puta, eu perdi a cabeça, estava nervoso, tomei uma pinga a mais. Eles usam isso muito ainda como argumento? E muitas vezes elas justificam nisso também. Ele bebe. Muitas vezes. Eu também já atuei num caso que uma mulher me procurou e ela me procurou para eu advogar por ele. Você vê como é que é invertida essa questão, Exato. né? Ela falou, não fui eu que denunciei, foi meu vizinho que ouviu as agressões. E ele precisa sair, ele bebeu muito naquele dia, ele já não bebe mais, a gente estava bem há 7 meses. Eu falei, então, mas ele bebeu e aconteceu. E foi uma questão, estava muito contra já o que eu acreditava, tá. E até que eu acabei não continuando no caso. E aí depois eu ouvi relatos que infelizmente ela sofreu uma outra agressão, ela foi parar no hospital, e era toda vez que ele bebia. E ela acreditava que ele não ia voltar a beber. A gente está gravando aqui, eu comentei contigo, né? Foi a forma da gente se encontrar nessas missões do dia a dia aqui, que nossa também é pública nesse sentido. Como você sabe, aqui por força até da estrutura do Poder Legislativo, essa emissora pública legislativa, a gente acaba conversando em audiências públicas, as sessões todas, com todos esses segmentos, inclusive a OAB por Elas, enfim, a Casa da Mulher, enfim, todos os serviços. Nós estamos com um recente serviço de 24 horas da DDM, Delegacia da Mulher, nos finais de semana. Parece óbvio, quem pode estar ouvindo, mas a violência doméstica não tem horário comercial. Exatamente. Você já consegue sentir que esse serviço, de certa forma, é uma porta que era necessária, que ele já consegue atender às sextas noites, domingos e madrugadas, ou a ideia de que
isso é um serviço que veio, já deveria ter vindo, que depende de outros fatores como comunicação, por exemplo, da mulher. É uma longa jornada para ser cumprida ainda. Com certeza, é uma longa jornada. É essencial a DDM ser 24 horas, eu sempre acreditei nisso, por mais que o atendimento da Sala Lilás que acontecia era muito importante, mas é importante esse atendimento presencial. Mas eu acredito que precisa dessa comunicação, né? Essa notícia, ela precisa chegar no público que precisa atingir, comunidades, e é muito recente ainda, para a gente falar de números, acho que foi em março. Sim, então já é muito gravando recente, em junho aqui, só como referência. E exatamente o que você disse, não acontece em horário comercial, muito pelo contrário, o maior número acontece de domingo de violência, mas ainda é uma questão cultural você procurar a delegacia na segunda de manhã. Então, a gente precisa mudar essa cultura que existe. Então, vai ser um trabalho. Dificuldade com flagrante, dificuldade com o registro da violência, do machucado, do laudo. Totalmente, porque aí você pode fazer o boletim no dia, mas aí o exame não acontece no outro dia. Aí essa mulher tem que voltar, essa mulher pode ser tem que contar tudo de novo, tem que reviver tudo aquilo e já está sofrendo. Então, assim, é um caminho ainda a se avançar. Acho que o primeiro passo foi dado e é muito importante. Mas é uma questão que a gente precisa mudar a cultura, né? Tem que atingir a população essa notícia. Porque só com a referência do exemplo que você deu, se acontece em tudo domingo, não importa se é de manhã, se é tarde, se for noite, pior ainda, né? Domingo à noite. Vamos lá, aí apresenta a mulher ali, ela machucou-se, não tem o laudo do perito, do médico lá, ela vai voltar no outro dia, esse sujeito vai estar lá no outro dia, você dá um espaço que pode ser fundamental para a repetição da violência. Com certeza, com certeza. Infelizmente. Infelizmente, e essa mulher ela acaba sendo revitimizada, né? Porque cada vez que ela tem que contar o que aconteceu, que ela tem que relembrar, é muito difícil. Esse é um conceito importantíssimo, não sei se já tem TCC, que depois eu vou dar uma olhada na Faculdade de Direito, porque eu gostei muito dele nesse sentido, a questão da revitimização. Normalmente a gente, até dos jornalistas, né, estou me penitenciando aqui junto, a gente trata, não que não seja importante, da violência em si dessas estruturas. Mas tem um peso gigantesco, você tem reforçado isso nas conversas que a gente fez, que eu achei importante enfatizar, de tentar quebrar esse ciclo também da repetição, de revitimizar, como você mesmo fala. Sim, é muito importante, porque essa mulher que passa por uma violência, ela já está muito abalada, fragilizada, e aí ela precisa ficar relembrando esse fato. Né? A palavra da vítima nesses tipos de crime, ela tem muita importância. Então, ela tem que ter muita, assim, ela precisa falar com detalhes o que aconteceu, mas a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado na oitiva, a gente tem que ter esse cuidado na orientação, quando a gente conversa com essa mulher, a gente tem que entender as perguntas que a gente faz, como que a gente questiona, assim, tomar muito cuidado para que essa mulher, ela não, em momento algum, se sinta culpada pelo que aconteceu. Porque essa mulher muitas vezes já está se sentindo culpada por aquilo. Então, é toda uma escuta muito qualificada que precisa ter para essa mulher. Funciona bem essa questão da escuta quando envolve filho, mãe, no acolhimento, desde a fase inicial desses organismos todos até a fase... Estou falando isso porque durante um tempo que eu fiz matéria, não muito recente, de jornalismo, havia uma dificuldade de falar, poxa, mas a mãe chega com a filha lá, apanhou, quando o cara já não bate na mãe e no filho junto ao mesmo tempo, né? Aí tem um tempo de demora para ouvir, encaminhar para a antiga SEBS, assistência social, por exemplo. Esses caminhos estão bem resolvidos ou melhor resolvidos? Eu acredito que melhor. Eu acredito que melhor, sim. Eu até te falei alguns relatos que nós temos. As mulheres elogiam o trabalho aqui de Bauru, dessa rede de apoio. O nosso atendimento, quando nós prestamos na delegacia, já tem o lugar para essa criança brincar, essa criança está sempre junto com a mãe. Eu acho que melhorou, sim. Bauru está muito preparado para trabalhar com essa mulher. Lógico que tem pontos a melhorar, sempre tem, sim. Mas eu acredito que os relatos que nós escutamos de alguma mulher que já precisou da casa da mulher, de uma mulher que já teve um encaminhamento para um atendimento psicológico, sempre elogiando como ela foi ouvida, como ela foi orientada. Eu já ouvi muitos relatos importantes, sim. Então, do acolhimento estamos mais bem resolvidos. Eu acredito que sim. Nesse caminho. E é o que... Eu acho que é o ponto principal para essa mulher, porque essa mulher ela tem que se sentir acolhida. Às vezes a rede de apoio é praticamente zero, então ela precisa desse acolhimento, dessa segurança nesses órgãos, né?
No caso da Casa da Mulher aqui é uma forma de encaminhamento, né? Só para as pessoas que não acompanham, tem a Casa do Abril, a Casa de Passagem, depende dos lugares, esses lugares são sigilosos, né? A Casa Abriga é totalmente sigilosa. A Casa Abriga é totalmente sigilosa. O tempo de permanência, que é uma coisa que me preocupou quando eu estava apurando esse assunto, ele pode ser mais alongado, tem essa cobertura, porque às vezes você fica 5, 10 dias, não sei, eu estou chutando aqui, né? E pode ser que você tenha a necessidade de um tempo muito maior para poder resolver um pouco a vida dessa mulher. Olha, eu não posso te falar com detalhes agora a questão do tempo, mas é um tempo bom para essa mulher, ela conseguir um emprego, ela conseguir um outro local. Os relatos que eu escuto, ela vai instalar com os filhos, é um tempo adequado. Mas também nós temos hoje o auxílio aluguel como medida protetiva, né? Que acho que é 6 meses, eu acredito, Isso. que é um valor para essa mulher, para ela conseguir bancar um aluguel enquanto ela está se reestruturando. Também é muito importante. Olha, Amanda, só como uma demarcação de tempo, parece absurdo, mas a gente está gravando aqui em junho de 2025, só para você, porque acaba virando um documento para você ver lá na frente, daqui 5, 10 anos na história, a gente está falando aqui em 2025 de ter recém-criado o plantão do DDM da mulher, o presencial, em finais de semana e feriados, e acaba de ser instalado o Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência, o NAVE do Ministério Público. E olha que importante, hoje é 25, né? Junho Sim. de 2025. Com todo esse trabalho, 2024 ainda foi um recorde de casos de feminicídio, né? Então, por isso que é importante frisar que esse trabalho de acolhimento, de levar essa informação, é importante, porque a gente verifica o que acontece, aumentos exacerbados de pena. Hoje, o feminicídio, com o pacote antifeminicídio, hoje é um crime próprio, a maior pena do Código Penal. Sim. Mas mesmo assim, o número de homicídio diminuiu. É inafiançável, né? E o número de feminicídios aumentou. Isso é muito preocupante. Por isso que eu falo desse trabalho importante de prevenção. Dessa mulher entender o que está acontecendo e sair o quanto antes disso. Não deixar essa situação piorar. E é muito importante a gente falar também de trabalhos com homens. Existem hoje, a Unesp trabalha também, acho que o Instituto Ela vai começar com o grupo Reflexivos para Homens, autores de violência. Isso é muito importante, porque todos os estudos que tem com homens que participaram de grupos reflexivos, esse número de reincidência diminui. A formação da questão do papel, enfim, dava um outro programa isso, mas da questão da concepção e responsabilidade, noção do que é ser pai e ser mãe, né? Porque nós estamos criando esses filhos aí de alguma forma e as famílias, né? Nós estamos falhando como sociedade. Com certeza. Por que a gente está criando esse povo possessivo desse jeito, que não sabe lidar com a frustração e já parte para a violência? E é uma coisa, você vê, em tese não era para ser mais desse jeito. Hoje a mulher sustenta a casa igual o homem, a mulher está de igual em todas as situações e mesmo assim passa por questões... A gente falou sobre misoginia no pacote, na conferência que teve na OAB de antidiscriminatória e, olha, é muito difícil e a OAB também tem um trabalho muito importante falando sobre isso, que a OAB vai à escola, que são palestras de advogados de diversos temas com crianças em escolas. E um desses temas é relacionamento abusivo. Então, se fala de meio ambiente, se fala de relacionamento abusivo, se fala de bullying, se fala de tudo que é importante, porque eu falo, isso tem que ser falado com as crianças. A gente precisa criar homens entendendo que as mulheres não são propriedades, criar homens sem estar nessa estrutura patriarcal que a gente vive. Eu falo que esse trabalho a gente não é só com filhos, é com quem convive com a gente. Eu falo, eu tenho esse trabalho com o meu marido, às vezes ele fala alguma coisa, fala, não é assim. A gente tem que trabalhar isso, e principalmente com crianças, né? As crianças têm que entender. E essas palestras, assim, semanalmente também, diversas escolas aqui em Bauru, e se fala muito sobre isso também. Que legal, e que bom, a gente vai trazer o Tesane aqui para conversar de um monte de coisas. Certamente uma das questões dos temas é essas comissões, né, de várias áreas especializadas da subseção dentro da advocacia, uma atividade essencial dessas relações humanas, desses monstros que a gente vai lidando no dia a dia. Parabéns pelo trabalho de vocês, de dedicar o tempo fora da vida, da corrida, das suas trajetórias e desafios, também para essa área importantíssima, Amanda. Muito obrigada, mas eu falo que é uma missão. Enquanto a gente puder falar e levar essa informação, a gente precisa.
cada conversa, cada roda de conversa, palestra que a gente participa, a gente traz um relato e a gente sabe que ajudou uma pessoa, né? Então a gente sempre fala, leva essa informação para uma amiga, às vezes você não sabe como abordar alguém que está sofrendo, leva esse panfleto, Sim. explica, segue as nossas redes, né? Vê o conteúdo. E é isso, é passando essa informação que eu acho que a gente consegue mudar, porque foi o que eu te falei. A legislação, sem políticas públicas, infelizmente, nessa questão não funciona, por isso que eu sou uma entusiasta da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz apenas um crime, né, que é o descumprimento da medida protetiva, mas ela abarca a questão de políticas públicas. A questão agora foi obrigatório, foi colocado como medida protetiva, a questão de participação de grupos reflexivos para homens. Antes, quando havia só o convite para participar, esses homens não participavam. Então, agora também isso pode ser imposto. Aqui em Bauru eles colocam muito isso, dessa importância. Então eu falo, precisa de um apoio da estrutura, então OAB, Prefeitura, Casa da Mulher, Delegacia da Mulher, o CRM, precisa desse conjunto, né, esse trabalho unido de todos, e essas políticas públicas que são fundamentais nesse caso, né? Legal, muita coisa para avançar. Enquanto você estava falando, estava lembrando, o nosso direito penal, por exemplo. Aqui não é juízo de valor falar que está errado, mas entender coisas para avançar. Você coloca um homem no cárcere por cometer um crime lá e você permite que ele tenha uma série de benefícios porque ele vai ler, vai estudar, vai trabalhar. E se ele é de violência da mulher, a lei ainda não exige que ele tenha que ir lá e passar pelo curso, tem que ter o serviço de asepsia psicológica o tempo inteiro, no caso dele, né? E olha, eu estudei sobre esses grupos reflexivos esses dias porque eu falei sobre... E é muito importante, realmente, eu fiquei chocada com os números. Aí vai voltar para lá e a chance de repetir. É questão de reincidência de 3%, enquanto aqueles homens que não participam dos grupos, a taxa de reincidência é 50%, para aqueles homens que participam é 3%. Teve um grupo que ele trabalhou, chegou a zerar a taxa de reincidência. Olha como é importante, porque eu falo, né, a questão enraizada, é estrutural. Amanda dos Santos Jordão, obrigado por ter vindo aqui colaborar conosco. Essa é uma forma nossa aqui do dia a dia, de colocar o tema no dia a dia, falar, escrever lá no site, na rádio, na TV, que todo mundo mantenha esse tema, enfim, aceso, infelizmente permanente, por um tempo a gente despressurizar um pouco. Obrigado por ter vindo colaborar. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer e prazer poder falar sobre esse tema, né? Eu esqueci de mencionar uma coisa, você tem um podcast, Pode Isso, Doutora? Pode Isso, Doutora. Então, Pode Isso, Doutoras, com a doutora Júlia Herrera, com a doutora Gabriela Agra. Nós gravamos de quarta-feira às 20 horas. Nós temos o canal no YouTube, nós estamos no Spotify. Tá. Nós temos conteúdo jurídico, nós temos conteúdo de todos os assuntos possíveis. Vamos atender agora essa advogada colega que fala sobre inteligência socioemocional para as mães que trabalham. Vai ser um programa muito especial. Tá, então se quiser ver no YouTube, ó, Pode Isso, Doutora, vai lá ver o Pode do pessoal aqui. Muito obrigado, a gente conversou com a Amanda dos Santos Jordão. Olha, 2024, como mencionou no meio, as autoridades gostam, né, e aí cada uma delas, de enfatizar que os homicídios em número absoluto no Brasil de fato caiu, como no estado de São Paulo também. Só que os feminicídios aumentaram. Então, que mundo nós estamos? Pense sobre isso e até o nosso próximo Câmara Livre.